Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Para quem está chegando pela primeira vez, né, o evento começou ontem, mas talvez a gente tenha pessoas que estejam chegando pela primeira vez agora à tarde, então sejam bem-vindos e bem-vindas, né, ao nosso 4º Congresso de Saúde Coletiva da UFPR. Agora à tarde a gente vai dar início, então, a uma mesa, mais um debate aí em torno de um tema, uma formulação, né, teórica do campo da saúde coletiva latino-americana, que é o tema da determinação social. Então, o nosso título da mesa é a determinação social da saúde e o nó classe, raça, gênero, né? Quem teve a oportunidade de estar aqui de manhã viu que esse conceito... Desculpa, ia falar alguma coisa? Não? Viu que na nossa mesa sobre o trabalho e as mudanças do trabalho, esse conceito também apareceu, né? Ontem, na mesa sobre o agro e o hidronegócio, né? E a relação com os adoecimentos, a teoria da determinação social também estava ali bastante presente, né? Então, ela é uma formulação aí em torno da organização do Congresso que já está na história do DNA e do departamento, dos programas, do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, né? E também foi em torno desse eixo, desse tema também, que muitos trabalhos foram apresentados ao Congresso, né? Submetidos e organizados nas sessões coordenadas, né? Então, estamos felizes aí com a presença de todos. Eu vou apresentar, então, os nossos dois expositores, né? Essa atividade a gente chama aí de painel, então a gente tem aí 2 falas que se articulam e depois, com certeza, a abertura aí para o debate, tá? Então, a gente tem a presença hoje de um professor aposentado do Departamento de Saúde Coletiva, o professor Guilherme Souza Cavalcante de Albuquerque. Ontem o professor Guilherme foi citado na apresentação, né, na homenagem a vários docentes, técnicos, que são fundadores do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva. Ele não pôde estar presente, foi representado pela companheira dele, pela Yumi, mas hoje ele está aqui com a gente, fazendo essa contribuição. Então, acho que a gente também pode aí fazer um aplauso para ele, em função dele não ter estado ontem com a gente, pela homenagem. Então, o professor Guilherme é professor aposentado do Departamento de Saúde Coletiva, pesquisador, um dos fundadores do grupo de pesquisa do NESC, que é o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, coordenador do Observatório do Uso de Agrotóxicos e Consequências para a Saúde Humana e Ambiental do Paraná, formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, residência em Pediatria pelo Hospital Infantil Pequeno Príncipe, especialização em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná. E doutorado em Educação também pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutorado em Filosofia pela Universidade de Lisboa. Tá? E nós temos também a presença aqui da Renata Jacinto Siqueira Moraes, que é psicóloga do Tribunal de Justiça do Paraná desde 2014, nas áreas de infância, juventude, família e criminal. E, paralelamente, né, junto com o trabalho dela como psicóloga no tribunal, ela é uma pesquisadora, né, do campo da saúde. Ela tem doutorado em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, onde ela estudou e pesquisou a determinação social do consumo de drogas, estudo de histórias de vida em uma perspectiva marxista, e vem trabalhando com esse tema também desde a pesquisa dela no mestrado, onde ela também trabalhou com o estudo do alcoolismo e o alcoolista no capitalismo, a psicologia histórico-cultural na defesa da historicidade para o enfrentamento do problema, e é pesquisadora, né, do Laboratório de Psicologia Histórico-Cultural, que é o LAPSI, da UFPR. Tá? Eu sou a professora Renata Belenzani, estou relativamente recente aqui no Departamento de Saúde Coletiva e no Programa de Saúde Coletiva desde o ano passado, né? É uma felicidade aí estar podendo participar aqui como mediadora dessa mesa, junto com o Guilherme, que as novas gerações vão chegando a partir dos espaços aí. Então, o professor Guilherme aposentou e eu tive a feliz oportunidade de estar vindo para o departamento nessa vaga e poder continuar contribuindo nessa linha
de discussão, trabalho com a determinação social mais relacionada ao campo da saúde mental e do sofrimento psíquico, me dedicando agora um pouco mais à investigação disso em relação à saúde das mulheres e à saúde mental das mulheres, tá? Junto com orientandas, né, e esse começo de trabalho aí de 1 ano e meio aqui na UFPR. Tá? Então, vamos lá, nós vamos passar a palavra primeiro ao professor Guilherme e depois à Renata. Tá bom? Obrigado. Boa tarde. Eu agradeço o carinho e a generosidade do convite, da homenagem de ontem, do aplauso de hoje. Vamos ver se eu consigo aqui me comportar à altura. Eu quero ir para lá. Obrigado. Eu havia pensado em falar sem slide, mas daí achei que faria mal para a saúde de vocês ficar olhando para a minha cara o tempo todo, então, para distrair, trouxe umas figurinhas aí. Pode passar o próximo, por favor? Próximo. Já para começar, porque sempre que se fala de determinação social, aparece essa questão. Determinação ou determinantes? Uma vez que eu vi que a Organização Mundial de Saúde fala de determinantes da saúde. Aí vem essa gente da saúde coletiva falar de determinação. Bem, sugiro para vocês que, quem ainda não estudou essa questão, comece estudando desde do Hipócrates, o Virchow, o Chadwick, o Engels, o Dawson, que trazem muitas informações importantes para a compreensão dessa questão. A questão da determinação, o Engels já trata de forma brilhante nessa obra a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Pode passar o próximo, por favor. Vamos falar, então, da determinação social. Por que da determinação social, né? A primeira questão que temos que ter em mente é que esta condição que nos é dada, a condição de humanidade, ela é produzida socialmente. Nós, se nascêssemos isolados numa ilha criados por lobos, ou sei lá por que tipo de animal, nós não adquiriríamos esta condição que nos caracteriza como humanos. Sequer a linguagem nós desenvolveríamos, porque a linguagem nada mais é do que a transmissão de abstrações. Se eu estou sozinho numa ilha, para quem é que eu vou transmitir abstrações? Transmitir conceitos, se não tiver outro humano que possa compreender isso? Então, a linguagem também foi e é uma produção social. Toda a vida humana, então, é determinada socialmente, determinada no sentido de que é possibilitada pela vida em sociedade. Próximo, por favor. Olha aqui, eu sou da turma que compreende que nós chegamos nessa condição através da evolução. E em um determinado momento dessa evolução, houve um salto ontológico. O que é isso? É um salto que nos fez diferenciarmos dos outros, todos os animais. Porque foi um momento, claro que esse salto não foi um instante, levou milênios para acontecer esse salto, para nos diferenciar dos animais em geral. Esse salto se deu pela consciência que este ser precisou criar sobre a realidade, para poder, através daquela ação teleológica, que é o trabalho, teleológica no sentido de que é uma atividade direcionada a um fim, a uma finalidade. Então, os humanos, diferente de todos os outros animais, operam sobre a natureza pensando em atingir um objetivo que já está na mente. Esse objetivo, então, é idealizado, porque trabalhado na ideia, e toda a operação de trabalho vai tentar transformar esta ideia em algo palpável, né, em algo material. Bom, mas acreditemos que o início se deu por esta evolução, ou pelo dedo de Deus, ou que foram astronautas que trouxeram aqui o primeiro humano, os primeiros humanos, e daí evoluímos. O importante é compreendermos e aceitarmos e entendermos que evoluímos. Então, mesmo que tenha sido Deus que nos criou, ou que o astronauta, um alienígena, nos trouxe para cá,
A partir daquele humano primitivo, nós chegamos nesta condição, que não é a mesma daquele humano primitivo. Próximo, por favor. Você pulou um? Não, está certo. Então, aqui já falei, né, que através do trabalho, esta ação teleológica, que nós fomos nos produzindo como humanos. Porque ao produzir seus meios de vida, transformando intencionalmente a natureza, nós nos produzimos como humanos, com esta condição que hoje nos caracteriza, muito diferente daquela dos tempos iniciais, desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo técnicas como a agricultura, que teve um impacto fantástico sobre a condição de vida e saúde, né? Vejam, a expectativa de vida, a mortalidade infantil, tudo isso teve uma mudança drástica pelo surgimento da agricultura, pelo desenvolvimento da agricultura. Se antes a alimentação era uma coisa muito incerta, dependia só da caça e da coleta, a partir da agricultura, esse alimento estava disponível em quantidade mais regulada, mais regulável e mais satisfatória, permitindo, então, que a população mais bem alimentada tivesse menos mortalidade, maior expectativa de vida, etc. Está vendo? Esta mudança foi determinada socialmente, porque, naquele momento histórico, a sociedade desenvolveu esta capacidade de produzir alimentos de uma forma mais controlada. Próximo, por favor. No início desse domínio sobre a natureza, havia um desgaste muito grande, né? O trabalho exigia um desgaste físico muito grande, uma exposição a fatores deletérios da saúde, a processos deletérios da saúde muito intensos. Com o desenvolvimento da tecnologia, então, vejam, eu estou falando de tecnologia, mas quero falar primeiro uma coisa. O ser humano pegou um galho de árvore e transformou em alavanca, transformou em lança, transformou em espeto. Este galho de árvore, mesmo que ele não tenha mudado na sua forma, mudou completamente o seu significado. Ele era só um galho de árvore, agora ele se transformou numa alavanca, que é um equipamento que permite potencializar a força física de cada ser humano. Então, os humanos vão criando objetos humanos que eles potencializam a capacidade de maior domínio sobre a natureza. Então, o humano passou a ter muito mais força do que tinha, agora que ele tem uma alavanca. O humano enxerga microscopicamente, o humano enxerga telescopicamente, o humano consegue falar com outro humano que está no outro lado do mundo, ao mesmo tempo, né, em tempo real, vendo a outra pessoa. Vejam que capacidade. O humano voa, os humanos voam. Claro que cada um de nós não sai voando por aí, mas nós temos a capacidade de voar. Para ir lá para o Japão, a gente vai de avião. Então, os humanos voam, os humanos enxergam microscopicamente, telescopicamente, e essas são ampliações do corpo humano no seu domínio sobre a natureza. O seu corpo orgânico é este que nós temos, e isso tudo que eu estou falando é o nosso corpo inorgânico, não é? Porque nos permite atuar sobre a natureza, transformando de uma forma com muito maior potencialidade do que só esse corpo biológico com o qual nascemos. Vamos lá. Aqui são alguns exemplos, né, do grau de domínio tecnológico. Pode passar o próximo. Aqui hoje, mas isso aqui é de 2017, estão falando em computadores com base no DNA. E aí, aplicação disso na área da saúde. Vejam o grau de domínio da natureza, dos processos que não aparecem a um primeiro olhar, né, que só aparecem através da intervenção humana, de raciocínio, de sistematização, de teorização sobre a realidade, e depois de aplicação disso na prática. Só através dessa ação humana é que essas questões vão sendo conhecidas e utilizadas para transformar a natureza em benefício da vida. Próximo, por favor. Então, do galho de árvore ao colisor de hadrons, de uma expectativa de 20 anos, uma expectativa de vida. Lá na pré-história, a expectativa de vida dos humanos era 20 anos. Hoje, dá para chegar aos 100 anos. Vamos bater na...
Dá para chegar, não sei se nós vamos conseguir aqui, mas tem várias pessoas com mais de 100 anos, né? Então não é uma ou outra exceção, não. Tem várias pessoas que mostram que isso é possível hoje, porque o domínio sobre a natureza se intensificou, reduziu o desgaste no trabalho, na produção da vida, e aumentou o domínio sobre as doenças, melhorou a alimentação, etc. Pode passar, por favor. Então, eu quero convidá-los aqui, inspirados em Juan César Garcia, que é um pensador importante da saúde coletiva, em pensarmos saúde como o processo de nos mantermos em condição de realizar em nós aquilo que a humanidade já oferece como possibilidade. Estão vendo que a humanidade foi avançando ao longo do tempo? Hoje a humanidade nos oferece como possibilidade de viver 100 anos. Então, ter saúde é o processo de me manter em condições de realizar isso em mim. Pode ser que não aconteça, pode ser que eu tropece ali, caia, bata a cabeça e morra, mas estarei em condições de buscar alcançar isso ou não? Então, saúde significando isso, poder realizar em mim aquilo que a humanidade já oferece como possibilidade em cada momento histórico. Lá na pré-história, estava saudável quem tinha como expectativa de vida 20 anos. Hoje não está nada saudável, né? Não sei se alguém aqui sobraria com essa expectativa de vida, né? Eu já teria mordido 3 vezes, ainda mais. Próximo, por favor. Vamos voltar a falar um pouquinho, então, dos determinantes e da determinação social. Quando a gente fala de determinantes, nós estamos utilizando uma lógica atomizada da realidade, compreendendo a realidade como sendo um conjunto de segmentos que estão aí, coexistindo ao acaso. Quando estamos falando da determinação social, compreendemos que a realidade, para ser compreendida, tem que ser tomada na sua totalidade. Um ser humano individual, ele só será bem compreendido na sua existência se eu compreendê-lo na totalidade social que o produz e o contém. Tá certo? Entendido isso? Não? Mais ou menos. Depois eu vou dar alguns exemplos, isso vai ficar mais claro. Mas a grande diferença nesse momento é essa. Determinantes sociais é falar de fatores isolados. Eu vou dar o exemplo depois, no final. Quem já me conhece já está enjoado de ouvir isso, mas eu acho que é um bom exemplo, que é a questão da hipertensão do médico residente, e vai ficar muito claro, tenho certeza para vocês todos, essa diferença em tratar isoladamente cada coisa e tratar dentro dessa concepção da totalidade. Próximo, por favor. Então, como a vida humana é determinada socialmente, como eu estou tentando demonstrar aqui para vocês, ela depende, a nossa condição de humanidade, a nossa condição de vida e de saúde, depende do modo de produção ao qual pertencemos, o modo de organizar a sociedade. O que é o modo de produção? Então, é a unidade entre o grau de desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de produção que emanam dessas forças produtivas. Nós vivemos numa sociedade capitalista, isso é o geral, né? O mundo todo praticamente vive numa sociedade capitalista, mas tem particularidades por vivermos no Brasil. Então, se eu for analisar uma situação aqui no Brasil, eu tenho que tomar, é uma sociedade capitalista, com aquilo que é característico das sociedades capitalistas em geral, mas, particularmente no Brasil, as coisas são assim, 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 e isso determina que eu, como indivíduo, tenha uma vida assim, uma saúde de uma forma ou de outra. Próximo, por favor. Bom, voltando um pouquinho na questão da saúde, pus a abelha aqui porque eu crio abelha, então eu gosto de trazer o exemplo da abelha. Sabe enquanto vive uma operária, a expectativa de vida de uma operária, de uma abelha operária? 60 dias. Ela já teve aula comigo, já sabe das abelhas. Então tem em torno de 60 dias de expectativa. Fora a rainha vive 7 anos. Mas, enfim, vamos ficar com as operárias. As abelhas são muito anteriores, o surgimento das abelhas na Terra é muito anterior ao surgimento dos humanos.
E a expectativa de vida das abelhas, quando surgiram, era 60 dias. As abelhas, desde que surgiram, produzem mel, geleia real, néctar, cera, própolis, não produzem geleia de mocotó, iogurte ou outra coisa. Sempre produzem a mesma coisa. Sempre na dependência de existir flores com pólen, com néctar, ou um copo de Coca-Cola que elas possam lá beber para tentar fazer um mel, que daí também não é um mel mais, né? Enfim, elas não mudam a natureza, elas se subordinam à natureza como todos os outros animais. Os seres humanos, diferentemente, buscam compreender a natureza e transformá-la para atender às suas necessidades. Então nós temos, os humanos, transformado a natureza desde que surgimos, mas transformado de uma forma teleológica, lembram? Intencional. Porque até aquelas bactérias cianofílicas, lá quando surgiram aqui, transformaram a natureza, não é? Mudaram a atmosfera, só a existência delas mudou a atmosfera. Claro que todo animal muda o ambiente onde vive, pela sua própria existência. Mas a mudança que nós causamos é intencional. Próximo, por favor. Então, o trabalho animal, na verdade, não devíamos nem chamar de trabalho, né? Essa atividade animal é uma atividade instintiva, sempre igual, sempre na dependência da natureza. Pode passar o próximo. O trabalho humano, não precisaríamos nem dizer humano, porque trabalho é atividade humana, o trabalho humano é teleológico, como falamos. Então, modificando a natureza, produz meio de vida, já falei isso, cria objetos humanos. Uma coisa importante a mencionar também é que estes seres aqui, humanos, eles surgiram já em grupo, já em sociedade. Não seria possível surgir lá um humano isolado que depois encontrou outro humano isolado. Não. Os humanos só se constituíram porque já era um grupo de hominídeos, que aí, em sociedade, desenvolveram essas capacidades. Lembram? Transmitir as abstrações? Só é possível se eu tiver um grupo que tenha essa potencialidade. E o trabalho humano, então, tem essa característica de ser social. Um ajudando o outro, daí temos mais força, temos mais capacidade de fazer as coisas, e é possível dividir também as especialidades. Ela vai ser psicóloga, ela vai ser engenheira, ela vai ser psicóloga, ela vai ser enfermeira, o outro vai ser engenheiro, etc, etc. Não é? Com isso, os humanos, em geral, potencializam em muito também o seu domínio sobre a natureza. Próximo, por favor. Aqui é só exemplos de tecnologia, pode passar adiante. Então, as condições humanas, quanto e como se vive, são dadas em cada momento histórico pelo grau de desenvolvimento da produção humana e pela forma como a sociedade organiza tal produção. E as relações de produção. Porque, vejam, para nos tornarmos pensem vocês isolados numa ilha, lá sem nenhum contato com a sociedade. Como é que vocês estariam? Não é? Que figura seria? Eu aqui, que figura seria? Teria mais cara de Neandertal do que tenho hoje, não é? Nem tinha roupa, não tinha óculos, não tinha nada. Para nos tornarmos isto aqui, nós precisamos participar dessa construção para desenvolver nossas capacidades, atualizando-nos em relação à humanidade. E, para isso, temos que ter acesso aos objetos humanos. Eu preciso consumir os objetos humanos, a alimentação humana, a educação humana, ao transporte, a segurança, a moradia, etc. Tudo isso que nós temos acesso. O acesso, então, é fundamental. Além do grau de desenvolvimento da sociedade, a distribuição desses bens é fundamental para que todos possamos nos tornar este humano que busca realizar em si aquilo que a sociedade como um todo, a humanidade, nos apresenta como possibilidade. Vamos lá. Em sociedades de classes, aqui então tem alguns aspectos, além de compreendermos que esse avanço que a sociedade vai adquirindo de domínio maior sobre a natureza, vai nos dando diferentes possibilidades de realização da vida. Numa mesma sociedade, quando ela é dividida em classes, aí também se estabelecem diferenças. Aí também é uma determinação social da saúde. Eu, como professor,
tem um determinado modo de viver, adoecer e morrer. Eu, como médico, cadê os estudantes de medicina? Tem algum aqui, não? Tenho uma má notícia para vocês. Nós, médicos, ainda bem que eu já me aposentei, nós, médicos, temos uma expectativa de vida pior do que a população em geral. Nós morremos mais precocemente que a população em geral de doença cardiovascular. O trabalhador da construção civil também morre mais precocemente que a população em geral, mas não é de doença cardiovascular, é de queda da construção. O enfermeiro, o professor, adoecem, sofrimento mental terrível, depressão, etc. Então, de acordo com a nossa inserção no mundo da produção e do consumo, nós temos um determinado modo de viver, adoecer e morrer. Determinado socialmente, porque como isso se organiza nesta sociedade. Pode. Então, maior ou menor grau de desgaste no trabalho, maior ou menor possibilidade de acesso aos meios de vida, maior ou menor grau de liberdade e autorrealização, gera um maior ou menor sobrevida e surgimento maior ou menor de doenças. Próximo, por favor. Isso aqui já falei, então, pode passar o próximo. Já falei que depende do acesso aos produtos da civilização, pode passar. Então, para compreender a determinação social, nós temos que ter em mente isso. Numa mesma sociedade, em diferentes momentos históricos, nós temos um modo diferente de viver, adoecer e morrer, determinado pelo grau de desenvolvimento dessa sociedade. O Brasil colonial, a expectativa de vida era muito inferior à que temos hoje, as causas de morte e de adoecimento eram basicamente doenças infecciosas, parasitárias, etc. Não é o que acontece hoje. Temos uma expectativa de vida muito maior e adoecemos de outras coisas que não essas. O mesmo momento, duas sociedades diferentes. Eu dava sempre o exemplo de Cuba, comparando com os Estados Unidos, o Canadá, etc. Não vou mais falar de Cuba, porque é um risco para a própria sobrevivência. Brincadeira. Cuba, aquela ilha paupérrima, tem uma expectativa de vida, tem indicadores de saúde, no mínimo semelhantes aos dos Estados Unidos, aquele país riquíssimo. Frequentemente melhores, alguns indicadores melhores do que os Estados Unidos. Não é pelo grau de desenvolvimento da tecnologia, da produção. É pela forma como está organizada a distribuição desses bens. Todos, lá no aeroporto de Cuba está escrito lá, deixa eu lembrar aqui da frase, nesta noite, não sei quantas crianças dormiram na rua no mundo todo, nenhuma em Cuba. Nenhuma está fora da escola, nenhuma deixa de ter acesso ao sistema de saúde, aquele povo paupérrimo. Mas não vamos ficar falando de Cuba, senão daqui a pouco vão nos mandar para Cuba. Vamos comparar então Estados Unidos e Canadá, que tem um grau de desenvolvimento tecnológico semelhante, também é preferível, vocês que estudam medicina, procurem para o Canadá, não para os Estados Unidos, se forem viver fora do Brasil. Porque lá a expectativa de vida é melhor do que dos Estados Unidos. A mortalidade evitável é mais evitada no Canadá do que nos Estados Unidos. A vida é melhor no Canadá do que nos Estados Unidos para o conjunto da população, porque eles têm aspectos de estado de bem-estar social mais bem organizados ou disponibilizados do que os Estados Unidos. Tá certo? Numa mesma sociedade, mesmo momento, diferentes classes, já falamos, né? Diferentes classes sociais têm diferentes perfis também de vida, adoecimento e morte. Exemplos, nós podíamos pegar morte por Covid no Brasil e destrinchar a determinação social desse processo. Sugiro isso como tema dos seus TCCs, ou seja lá o que for. Vai dar um trabalho fantástico mostrar isto. O que é que fez com que esse indivíduo morresse de Covid por ser brasileiro? Tem questões singulares da sua relação direta com o vírus, tem condições particulares encontráveis no Brasil, nesse momento da pandemia, e tem questões gerais da sociedade capitalista e tal. Incidência de aborto. Desculpa. Incidência de aborto na população rural do Equador. Eu vou falar um pouquinho sobre isso.
Incidência de câncer relacionada à exposição de agrotóxicos no Brasil. Esse nosso país tem uma condição interessante, que é assim, a relação da exposição a agrotóxico à incidência de câncer já está mais do que comprovada, né? Não precisamos de novo comprovar isso. E aí se tenta minorar essas questões, pelo menos para atender a opinião pública, para que não seja uma coisa tão impactante, assim, dizer, não, nós estamos cuidando, estamos procurando não aplicar dessa forma, aplicar daquela, estabelecer limites, veja, não vamos aplicar tanto agrotóxico, veja que bom, então tá bom. Na maioria dos casos isso é verdade, né? Melhor menos agrotóxico do que muito agrotóxico, mas não em todos os casos, porque alguns têm uma atuação como um hormônio, e quem estuda aqui a saúde sabe que o hormônio, a atuação do hormônio não é tão dependente de dose e efeito. Ou até é dependente, mas às vezes uma grande quantidade de hormônio inibe sua ação. E uma ínfima quantidade de hormônio desencadeia a ação. Não é isso, estudantes de medicina? Bem, mas vamos voltar aqui, eu já estou me perdendo na conversa. Se estabelece, então, limites de exposição. Só para dar um exemplo aqui, para já passar adiante, o glifosato, que é um agrotóxico mais utilizado no mundo, o limite aceito na água do Brasil, do resíduo de glifosato, quantas vezes maior é do que na União Europeia? Falem aí, estudantes de medicina, chutem. Chutem, quantas vezes? Chute. O dobro, que tal? Não, o dobro é muito, né? Não, é mais. 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, é 5.000 vezes. Então, o que a gente admite aqui no Brasil é 5.000 vezes superior ao que se admite na União Europeia. Não há nenhuma evidência científica de que nós, brasileiros, sejamos mais resistentes ao agrotóxico do que os europeus. Tá certo? Não há nenhum estudo científico que demonstre isso. Não há nenhuma evidência científica. Está vendo o câncer determinado socialmente no Brasil? Esta correlação de forças, capital, trabalho, indústria química, Monsanto, etc., ela é mais desfavorável para nós aqui no Brasil do que lá na Europa. Isso determina com que aqui tenha mais casos de câncer ligado a isso. Suicídio e hipertensão do médico residente, vamos falar um pouquinho sobre isso. Próximo, por favor. A saúde coletiva, então, adota a determinação social para poder atuar. Isso implica, para sua plena compreensão, considerar 3 níveis de compreensão da realidade, ou 3 instâncias de compreensão da realidade: o singular, o particular e o geral. Singular é cada um de nós, na sua individualidade, na sua singularidade, seu comportamento, suas características genofenotípicas. Eu tenho essa estrutura genofenotípica que me confere mais resistência a isso, mais suscetibilidade àquilo, e eu tenho o meu comportamento. Isso me diferencia de todos vocês aqui, tá certo? Agora, eu, como professor, tenho uma vida, um modo de vida muito similar aos outros que são professores aqui também. E isso determina que nós tenhamos um modo de viver, adoecer e morrer muito parecido, apesar das individualidades diferentes. E o geral... Desculpem. O geral é a sociedade como um todo. O que esta sociedade determina? Quais são os limites e as possibilidades que essa sociedade nos impõe ou nos oferece? Se vivemos em Cuba, se vivemos no Brasil, se vivemos na Austrália, etc. Tá certo? Vamos lá. Próximo. Ah, isso aí está aí. Pode ir apertando aí até encher essa tela. Tá bom. Então, isso aqui é só para ilustrar, é um quadro que o Jaime Breio utiliza. Ele é que trouxe para a saúde coletiva essa discussão do singular, particular e geral. O geral, então, é a sociedade em geral e suas leis. Por exemplo, a sociedade capitalista, sociedade que funciona a partir da exploração da força de trabalho para gerar mais-valia. Essa é uma lei fundamental da sociedade capitalista. Não há escape dessa lei, né? Tudo está subordinado no capitalismo a isso, a essa necessidade. Vamos abrir um hospital? Vai dar lucro ou não? Se não vai dar lucro, não abrimos, né? Vamos fazer tal atividade? Qual é a relação custo-benefício? Se isso não for favorável, não acontece.
Acontece em raras exceções porque beneficia o capital, mesmo que secundariamente. Mas, a princípio, toda atividade só sobrevive no capitalismo se atender a essas premissas capitalistas. Particular, então, os diferentes modos de vida dos grupos sociais. Por exemplo, estudantes de medicina. Por exemplo, professores. Por exemplo, médicos. Por exemplo, engenheiros, psicólogos, etc, etc. E o indivíduo é aquilo que eu já falei para vocês, né? O comportamento de cada um de nós e a nossa característica genofenotípica. Próximo, por favor. Quanto tempo eu tenho ainda? Já acabou? 10 minutos? Então vou falar bem rapidinho disso aqui, porque eu quero me deter mais na questão do médico residente. Lá no Equador, a população rural de uma área do Equador começou a adoecer muito, a ter casos de lesão de pele, aborto, infertilidade, câncer, etc. E aí, o que acontecia nessa região? Chovia agrotóxico. Aí a população, porque era assim, os Estados Unidos, na sua ação imperialista, colocou bases militares na Colômbia, próximo à fronteira do Equador, ou as bases, não me lembro se eram próximas à fronteira do Equador, mas essa ação era. Enfim, bases militares na Colômbia e desenvolveram lá uma operação para erradicação do plantio de coca. A desculpa é que a finalidade era domínio militar na região, né, porque tem muito petróleo em torno ali, mas a desculpa era, vamos fazer uma operação para erradicar a plantação de coca. Coca é uma planta que faz parte da vegetação nativa. O que acontecia? Aviões, então, faziam aspersão aérea de agrotóxico na Colômbia, no espaço rural. Era chuva de veneno para matar a coca. Mas eu estou falando da Colômbia, mas a história no Equador é que havia a deriva desse agrotóxico. O vento levava esse agrotóxico para o Equador, que não tinha nada a ver com a história. Não tinha esse acordo militar com os Estados Unidos. Essa população procurou a Universidade Equatoriana, Simão Bolívar, e o Jaime Breio e sua equipe fizeram, então, esse estudo, com base geográfica, demonstrando que quem vivia naquela região tinha mais câncer, alteração cromossômica. Vejam, esse agrotóxico causa uma alteração no cromossomo que faz com que a criança nasça mais suscetível a ter câncer. Vejam que legal, que interessante. Então, esse agrotóxico causa não só lesão nas pessoas imediatamente, mas na sua descendência, tornando-as mais suscetíveis ao câncer. Essas crianças não vão precisar ter exposição ao agrotóxico para ter câncer com mais incidência do que o resto da população. Elas já vêm marcadas ao nascimento. Bom, então mais câncer, mais aborto, mais infertilidade, mais tudo isso. Além disso, esse agrotóxico matava lá o pasto, matava a plantação de milho, do qual a sobrevivência dos agricultores equatorianos dependia. Próximo, por favor. Aqui é só um exemplo da lesão de pele, pode passar. Aí, falando então, aqueles indivíduos tinham aquela lesão de pele, tinham aborto, tinham infertilidade e tal, por causa da sua relação, do seu organismo com o agrotóxico. Porque viviam na região rural do Equador, exposta à chuva de veneno. Próximo, por favor. Além do contato direto do agrotóxico, dessas lesões químicas aí, tinha a questão emocional, né? Já pensou viver numa região lá vem a chuva de veneno? Isso causava um impacto emocional fortíssimo também, né? O que aconteceu, em geral, com essa população? Ela migrou para a cidade, passou a viver em favelas, sujeita à violência, tráfico de drogas, prostituição, pobreza, etc. Né? Próximo, por favor. Está vendo? A prostituição, a violência, o tráfico de drogas, determinado socialmente por esta condição particular instituída ali no Equador. O geral, a explicação mais geral é o imperialismo norte-americano impondo aquela condição aos equatorianos. Próximo, por favor. Bom, agora eu quero falar do médico residente. Eu gosto desse exemplo porque eu acho que ele ilustra bem, e nós fizemos um trabalho na Universidade Federal com os residentes que residiam naquela época, faziam residência naquela época. Bom,
há na literatura vasta demonstração de que os médicos residentes, você sabe, quem mais se suicida no Brasil é o policial. Em segundo lugar é o médico. Mas dentre os médicos é o médico residente, o que mais se suicida. E o residente é mais hipertenso que a população em geral também. Então vamos ver por que esse infeliz é mais hipertenso que a população em geral. Aí, o que causa a hipertensão? Pergunta difícil, hein, estudantes de medicina? Porque a medicina se reconhece meio incompetente e fala, não tem uma causa, tem fatores que desencadeiam a hipertensão. Olha os fatores, estão vendo? Lembra que eu falei antes dos fatores atomizados, desconexos? Quais são esses fatores? Má alimentação, estresse, falta de exercício físico, me ajude aí, o que mais? Tabagismo, não dorme direito. Então vamos olhar para esses residentes, vamos lá fazer uma pesquisa com os residentes. Fizemos uma pesquisa, os residentes têm péssimos hábitos de vida. Eram normais que nem esses estudantes aqui, faziam até academia, faziam ginástica, não fazem mais. Eles não dormem direito, são muito estressadinhos, não comem direito, e não, sei lá, tudo que eu falei antes, eles não fazem direito. O que a gente viu? Trabalhavam alguns 120 horas por semana. Cabe 120 horas numa semana? Eu fiz esse cálculo, porque eu falei, será que cabe isso tudo? Cabe. Um operário trabalha 44 horas por semana, coitado do operário. Um médico residente está na lei que ele pode trabalhar 60 horas por semana. Mas isso só está no papel também, porque aqui, no HC de Curitiba, e como é no Brasil inteiro, eles trabalham às vezes 120 horas por semana. Em que condições? Acabou de se formar um desses incautos aqui, e aí toma que o plantão é teu. Pô, mas eu sou... Não, você já é médico, meu caro, o plantão é seu. Qualquer coisa, o professor passa aí no final da tarde, ou tem o R2 lá que você pode procurar também. Mas ele não gosta muito que você vá lá por qualquer bobagem. E aí está ali aquele pobre residente recém-formado que, se soubesse tudo, não está fazendo residência. E tem lá o hospital para tocar. Então, muito frequentemente, esses residentes que nós estudamos, e assim é com os outros todos, eles são desamparados em relação a poder discutir com alguém qual é a conduta mais adequada naquele momento. Ele está ali para aprender, mas não tem com quem trocar. Tem uma sobrecarga imensa de trabalho, né? Número de pacientes para atender muito grande, além dessa jornada de horas de trabalho muito extensa. Toma decisões para as quais não se sente preparado, se arrisca. Morre o paciente, agora, doutora, morreu lá, a família está aí. Vocês já foram, tenho certeza que já foram bem preparados para dar a notícia da morte para os pacientes, né? Os parentes. Foram? Não serão, fiquem tranquilos, não serão até o final do curso. Então, trabalho exaustivo, não dorme, às vezes, há mais de 24 horas. Desamparado, assumindo responsabilidade para a qual não tem competência, se sentindo culpado. Comendo mal, na hora que dá para comer, pede uma pizza, um sanduíche, sei lá o quê. Aí, acaba o plantão, depois de 36 horas, mais ou menos, vai para casa e capota. E dorme culpado porque não está estudando. Pô, eu estou há 3 meses na residência e não consegui parar ainda para estudar. Culpado porque não está estudando. Academia, nem pensar, né? Namorar, de vez em quando. Então, vejam, a condição de vida que se impõe ao residente é extremamente deletéria à saúde. Ele tem hábitos péssimos, por isso que ele é hipertenso. Está explicado. Então, o que vamos fazer? Quem trabalha na saúde pública tem lá os programas de atenção, o hiperdia, né? Hipertensão e diabetes. Vamos fazer uma reunião com os residentes, então, e vamos orientá-los. Residentes, durma direito, não se estresse, coma direito. Parece ridículo, né? E é ridículo. Está vendo como atuar isoladamente em cada ponto, em cada fator, é ridículo. Eu trago o exemplo do residente porque fica evidente que é ridículo, que claro que o residente já sabe isso tudo, só que ele não consegue fazer. Quando nós médicos vamos lá com um pobrezinho na favela, não é evidente, né? Porque, o favelado é ignorante, não sabe que devia estar fazendo isso.
É a mesma coisa, só que a gente não enxerga com essa clareza. Então, vamos tentar compreender a determinação social da hipertensão do médico residente? Não estamos nem falando do suicídio, porque daí era muito dramático para nós aqui. Qual é a determinação social da hipertensão do residente? Primeiro, eu tenho que identificar, então, não fatores isolados. É verdade que isso tudo está lá na vida do residente, mas em qual processo esse médico residente está envolvido? Ele está envolvido num processo de trabalho e num processo de ensino-aprendizagem. O processo de trabalho imposto ao médico residente na sociedade capitalista é, antes e acima de tudo, um processo de exploração dele, exploração máxima como força de trabalho. Ele é o médico mais barato que o HC consegue. E é o médico que aceita tudo, faz tudo, porque se ele não fizer, ele é expulso da residência, ou mesmo que ele se forme, a corporação médica daquela especialidade vai fechar todas as portas para ele. Então ele é ótimo, é o melhor médico para explorarmos. Estão vendo a lógica geral do capitalismo funcionando ali? O processo de trabalho, então, é, antes e acima de tudo, processo de exploração, mas é também processo de ensino-aprendizagem. Apesar disso tudo, dessa tragédia, a residência ainda é a melhor forma de aprendizado intensivo de uma especialidade. Muito bem, então tem dois processos antagônicos aí concorrendo, que é exploração máxima e ensino-aprendizagem. Eu, como indivíduo, tenho lá uma tendência a responder ao estresse com hipertensão arterial. Isto, no âmbito individual, está causando a minha hipertensão lá como médico residente. E eu, olha o meu comportamento, eu já não faço exercício, eu sou estressadinho, eu não durmo direito, eu não como direito, tá tudo culpa minha, né? Tudo questão individual. Da minha característica genofenotípica e do meu comportamento. Mas o meu modo de vida como médico residente me impõe tudo isso que a gente já viu. Dormir pouco, ficar estressado, me sentir culpado, etc. E por que isso? Bom, eu estou dando aqui a chave da questão. Os médicos residentes no HC estão adoecendo. Suicídio no Brasil entre médicos é mais entre residentes. Nossa, e eu estou trazendo a solução. Fantástico, como eu sou fantástico, não? Então, por que não resolveram isso? Porque quando eu fiz residência, vocês não eram nem espermatozoides ainda, já era assim há muito tempo. Por que não mudou? Será que só eu, este médico brilhante, que enxergo isso? Não, todos enxergam. Talvez não enxerguem a determinação capitalista sobre isso, mas enxergam que aquele modo de vida... E por que não muda? Não muda porque a residência existe, lembram para quê? Para oferecer força de trabalho médica mais barata possível. Então está tudo bem. Qual é a determinação? Então já vimos a determinação individual, que sou eu, com a minha característica genofenotípica, meu comportamento, a particular, que é o modo de vida como residente, e o geral é a lei geral do capitalismo. Gerar mais-valia a partir da exploração máxima da força de trabalho. Eu sei que o HC não visa lucro, e não há uma relação de geração de mais-valia direta ali, mas isso não dá tempo agora de discutirmos. Mas, enfim, a lógica é a mesma e eles são explorados desta forma. Em países capitalistas, onde existe o estado de bem-estar social, há atenuantes para essa exploração. E aí os médicos residentes são menos explorados e adoecem menos. Veja que interessante. Em países socialistas nem se fala. O adoecimento é ainda menor, porque a exploração é ainda menor, né? Próximo, por favor. Muitíssimo obrigado a todos. Fico à disposição. Oi, obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, quero agradecer muito o convite, enfim, em nome do Rogério e da Renata, que falaram diretamente comigo, mas para toda a organização, enfim, a Gabriela e
É um prazer poder falar, enfim, uma honra dividir a mesa com o professor Guilherme e vê-lo assim, com esse vigor da aposentadoria, dá um aperto no coração que talvez a gente não possa se aposentar, né? E ficar assim tão bem. Enfim, são as questões do tempo, né? Eu, enfim, tenho um percurso de pesquisa, né? Fiz o doutorado, enfim, conforme a Renata me apresentou, mas não sou exatamente acadêmica, tá? E aí acabei me dando a licença de poder percorrer assim aqui a fala por um outro caminho. Pode passar? A gente fez algumas cópias de um conto, ele é curtinho, são 50, acho que não vai dar para todo mundo, mas eu pedi para que vocês leiam em dupla. Eu, no fim, Gabi, acabei esquecendo de colocar. Presta o pendrive que acho que dá para projetar. Mas me coube, então, a gente pensando nessa divisão da mesa, né, em que o professor Guilherme pôde aprofundar as questões da teoria da determinação social e, enfim, né, exemplificar como é que a gente entende, né, o processo de saúde, doença, a partir dos processos sociais. Me coube... não está no pendrive, está ali. Aí só porque daí depois eu subo e pego rapidinho, na hora de começar a ler. Só para você me emprestar. Aí eu pego no meu computador, perdão. Eu vou fazer a leitura do conto. Desculpa, ficou confuso. Me coube tentar, enfim, trazer luz a um aspecto da determinação social que parte da articulação entre o tripé de exploração e opressão de raça, de classe, raça e gênero. Enfim, tentar fazer um pouco essa articulação com vocês. Pode passar, Gabi, por gentileza. E aí o conto, eu vou... Só um minuto. Quando todo mundo tiver aí, mais ou menos, vocês me avisam para a gente começar a ler. Aqui. Todo mundo vai ter, será? Ai, travou. Já distribuiu? Então, eu vou trazer aqui para a conversa conosco, enfim, vou roubar um pouco, lançar mão de um recurso do efeito literário mesmo. Eu acho que a Conceição Evaristo é uma das escritoras contemporâneas, né? Mas não só, que conseguem trazer um pouco dessa dimensão que o Guilherme tanto, enfim, destrinchou conosco, né? A possibilidade de, ao descrever uma história singular, enfim, ficar muito explícito as questões particulares e universais, estruturais, que conformam aquele modo de vida daquela mulher em singular. Vocês estão aí com o conto que se chama Maria. Maria é um dos contos desse livro, Olhos d'Água. Está todo mundo aí com o conto? Menos eu. Vou pedir emprestado. Eu tenho, mas eu estou com dificuldade de achar ali. Vou sentar aqui com a Júnia, então vou ler. Peço que vocês acompanhem a leitura comigo. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iriam gostar de melão? A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido o pernil para a patroa.
Que coisa! Faca laser corta até a vida. Quando o ônibus chegou, apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, o homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo, que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se a seu lado. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gêmeos e da alegria dele. Que bom, nasceu, era menino, e haveria de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tem um buraco no peito, tamanha saudade. Estou sozinho, não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher baixou os olhos, como que pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos, mas não tinha ninguém também. Ficava apenas de vez em quando com um ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha. E dessas deitadas repentinas, loucas, surgiram os 2 filhos menores. E veja só, homens também. Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles, tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Está tudo aqui no buraco do peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem, entretanto, virar para o lado dela. Ela sabia que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do buraco saudade no peito dele. Desta vez, ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após, levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos meus filhos? Era a primeira vez que ela viu um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros assaltantes, ela teria para dar um saco de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha, sim, um profundo corte feito a faca laser que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz: negra safada, vai ver que estava de coleio com os 2. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou: calma, gente, se ela estivesse junto com eles, mesmo com os ladrões, com eles teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. E estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira! Eu não fui, não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino, que relembravam vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões.
O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou, lincha, lincha, lincha. Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é essa? Eu conheço essa mulher de vista todos os dias, mais ou menos nesse horário. Ela toma o ônibus comigo, está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lincha, lincha, lincha. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades de seu ex-homem, porque estavam fazendo isso com ela. O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com faca laser que cortavam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho. É um soco no estômago, né? E eu acho que, enfim, mostra talvez muito mais do que algumas reportagens, mas pode passar, Gabi. Quem que é a Maria? Né? A Maria pode ser muitas trabalhadoras domésticas, né? Muitas mulheres. Isso, enfim, a beleza, né, da literatura da Conceição Evaristo, para mim, né, na leitura, me coloca muito o trazido pelo Guilherme. Né? Como é possível, na descrição de uma história singular, aquela Maria com aquela faca, com aquele corte na mão, né, com aquela experiência singular, tem ali um modo de vida atravessado, né, por ser uma mulher brasileira, negra, trabalhadora doméstica, com corte de faca laser na mão, mãe solo de 3 filhos, que mora longe, né, estava ali um tempão esperando o ônibus, com um salário não suficiente para as necessidades da vida, né, ela acha a passagem cara, não tem dinheiro para comprar os remédios dos filhos, precisou daquele extra, os meninos nunca comeram melões, né, linchada, violentada e assassinada no ônibus por ser considerada bandida. E ela tinha medo da vida, né? Ou seja, dessa vida atravessada deste modo, de forma estrutural, pela exploração e pela opressão. Então, de algum modo, a vida da Maria, singular, daquela Maria que sofreu esse processo de violência, expressa um modo de vida da classe e dos grupos sociais do qual ela faz parte, esses que eu descrevi anteriormente. Não é só a Maria, né? Então, 62% das vítimas de feminicídio no Brasil são mulheres negras. Eu trouxe um recorte aqui, né, que 5 bairros de Curitiba, por exemplo, né, se essa Maria estivesse aqui, concentram metade das mortes violentas, 5 bairros periféricos. Né? As mulheres negras, elas ganham, em média, 46% dos homens brancos. Né? Isso é uma pesquisa do final do ano passado, divulgada, né, no final do ano passado, e aí, em números absolutos, uma média de um salário que fosse R$ 3.574 de homens brancos, a mulher negra não receberia mais que R$ 1.771. Pode passar, Gabi. Essa é ainda, né, também foi comentado pelo Guilherme, mas essa é ainda a formação social do Brasil. Né? O processo que deu origem à formação social do capitalismo no Brasil valeu-se, né, da criação do racismo e, portanto, da exploração do fator raça e de gênero, né, do fator sexo, para superexplorar e explorar de formas diferentes determinados setores da classe trabalhadora.
Pode passar, Gabi. Uma fala da Safiotti, né, então, que ajuda a pensar que o projeto da burguesia, que visa dispor como lhe aprouver a classe trabalhadora, é combinado com um projeto, né, dos homens patriarcal, cujo objetivo consiste em subordinar as mulheres, e o projeto dos brancos de manter uma supremacia, no caso do Brasil, face aos negros. Ou seja, no capitalismo brasileiro, o poder é da classe dominante, majoritariamente branca e majoritariamente masculina. Pode passar, Gabi. Quem ajuda a gente a pensar nisso, né, então, a trazer esse conhecimento para que a gente dê concretude para os processos de saúde e doença, todos aqueles que nos interessar a estudar e intervir, tem muita contribuição das autoras do feminismo marxista, do feminismo negro, afro-latino-americano no geral, que vão experimentar, né, costurar as contradições econômicas e políticas presentes, né, no atravessamento em relação à classe, à, né, à exploração, enfim, e também em relação à raça e o gênero. Ali acima estão as fotos da Lélia Gonzalez, à direita, a Angela Davis, à esquerda, e aqui embaixo a Eleide Safiotti. Eu pensei assim, né, trouxe duas citações que eu acho que ajudam aqui na conversa. A Safiotti disse assim: o gênero, a raça, a etnicidade, as classes constituem eixos estruturantes da sociedade. Essas contradições, tomadas isoladamente, apresentam características distintas daquelas que se podem detectar no nó que formaram ao longo da história. Então, a Safiotti, ela tem um papel importante no Brasil de forma pioneira, explicitar que existe algo que se forma a partir do entrelaçamento entre esses determinantes estruturais e que faz com que a determinação de classe, aquela do modo de produzir e reproduzir a vida, conforme o Guilherme bem explicitou, quando se inosa, né, inoda, qual será que é a forma correta? Inoda, né? Com esses outros determinantes, produz especificidades que não estavam em cada uma dessas determinações em separado. Então, é uma tarefa a mais que a gente tem, né, de tentar perceber como é que esse nó é feito, atado. E a Lélia Gonzalez diz assim: na medida em que existe, então, uma divisão racial e sexual do trabalho, ou seja, no interior da divisão de classe, no interior da divisão do trabalho, existe uma divisão sexual e racial, não é difícil concluir sobre o processo de tríplice discriminação sofrido pela mulher negra, enquanto raça, classe e sexo, assim como seu lugar na força de trabalho. Bom, então, voltando, né, à história da Maria, que a indigeste, até peço desculpa de ter lido, mas, enfim, pelo tempo mesmo, para deixar mais tempo para o debate, né? Ser mulher, trabalhadora e negra em um determinado espaço, né, em um tempo, não são para Maria fatores associados, fatores de risco, ou um estilo de vida adotado pela Maria, né? Mas sim produzem condições para a produção e para a reprodução da sua vida, suas relações sociais, seu modo de vida, né? E aí o Guilherme, enfim, bem explicitou que esses processos sociais, chamados pelo Breil, né, de processos críticos que podem ser destrutivos e protetores, eles incidem nesses modos de vida, né, desses estereótipos de adaptação, produzem, então, efeitos no corpo e na subjetividade das pessoas, né, como a Laurel coloca, nessas manifestações biopsíquicas. E aí, quanto tempo eu tenho? Mais uns 10 minutos? Eu trouxe um pouco, então, também para dialogar ali com a Maria, mas algo da minha pesquisa do doutorado, né, que tem esse título, a tese, Determinação Social do Consumo de Drogas, estudos de história de vida em uma perspectiva marxista. Algumas histórias de vida foram de mulheres, né, consumidoras de drogas, e aí, enfim,
me aproveitei para poder trazer aqui também uma experiência, né, uma tentativa de articulação desse nó para tentar compreender, naquele momento, o consumo de drogas que elas realizavam, né? Então, o que eu pude perceber é que, para as mulheres da pesquisa, a dominação patriarcal, isso nos estereótipos de gênero, e a família, como uma estrutura econômica, né, de reprodução da vida na nossa sociedade, que tem também uma função ideológica, mas também uma função econômica, atuam para as mulheres como porta de entrada para o consumo de drogas, como um processo destrutivo. No campo das drogas, se diz muito, né, a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Na vida dessas mulheres foi o patriarcado, a porta, né, além da condição de classe e raça, como porta de entrada. É isso que ficou, enfim, como é que uma coisa sobe? Evidente, submerso, então o contrário é? Ninguém lembra. Emerge, explícito, isso aí. Obrigada, pode passar, Gabi. Tentando destrinchar um pouco mais, né, já que tenho tempo ainda. Então, pensando na esfera produtiva da vida, né, o fato de serem trabalhadoras e mulheres colocaram na história de vida delas elas em piores postos de trabalho, com baixa escolaridade, né, pensando em torno do processo de desenvolvimento, com baixo salário, submetido a mais humilhações e assédios. Na vida reprodutiva, pensando a vida na esfera do consumo, ali na família, né, uma tripla jornada, uma restrição dos vínculos com o mundo, aquelas que tinham que se dedicar, sobretudo, às atividades domésticas, o isolamento que vem disso, a violência, né, doméstica, patriarcal, prefiro assim que assim seja chamado, né? E as obstruções, muitas vezes, para a realização da vida materna, né, as obstruções materiais, ou, por outro lado, uma maternidade compulsória, né, um dever ser mãe. E para as mulheres negras, trabalhadoras e negras, o nó a coloca na base da pirâmide social, carregando a sociedade em seus ombros, né, o que, por conta da maior estigmatização e restrição aos bens sociais e aos direitos humanos, né, no geral. O consumo de drogas na vida dessas mulheres vem como um modo de tentar aplacar uma série de necessidades, né? Necessidades do estômago e da fantasia, né? Então, a droga é uma mercadoria que ela tem a capacidade de, por meio dos seus efeitos psicoativos e por efeitos, né, pelo sentido, pelo significado atribuído a esses efeitos, aplacar essas necessidades. E aí, muitas vezes, o sujeito, na sua história de vida singular, não exatamente escolhe, né, como um estilo, que droga vai aplacar essa necessidade. Então, se vai ser uma droga lícita ou ilícita, comprada no bar, ou comprada na biqueira, ou comprada na farmácia, né? É essa indiferenciação que eu proponho nesse momento para que a gente possa se aproximar, né, dessa questão. Então, elas trazem, por exemplo, em relação à restrição dos vínculos com o mundo e o isolamento na esfera doméstica, por conta desse atravessamento patriarcal, a ideia de que o lar nem sempre é tão doce assim, né? A ideia da família, né? Então, além que para elas trazem que muitas vezes consumiam a droga, mesmo no ambiente doméstico, para poder fazer o serviço mais rápido, a dependência financeira que elas tinham, essa sobrecarga dos afazeres domésticos que trazem também solidão, diziam que a droga fazia companhia, o trabalho doméstico é invisível e tido como natural, muitas vezes não entendido como trabalho, inclusive por nós, pesquisadores. O consumo de drogas, muitas vezes, é feito junto com o companheiro. Isso que está em itálico são frases das meninas, né, que participaram da pesquisa. Elas dizem assim, se não pode com o inimigo, junte-se a ele. E eu destaco a ideia do inimigo, porque tem uma certa ambiguidade do que seria isso, né? Se é o próprio companheiro, se é a droga, né? Algo que na pesquisa eu consigo explorar. E aqui eu vou passar para dar tempo da gente conversar, né? Eu vou destacar a violência sexual, né, como uma das manifestações mais importantes, né, que trazem marcas
corpóreas e emocionais da opressão patriarcal, que estatisticamente, né, tem uma incidência assim, muito importante, que a gente deve olhar para isso, e desde a infância essa violência traz estigmatização, isolamento na família, sentimentos de não pertencimento, sentimentos de culpa, de vergonha. Essa violência ela produz outros processos críticos na vida das meninas, porque muitas vezes vai gerar uma evasão escolar, uma sexualização precoce, uma entrada no mundo da exploração sexual. E aí, nesse sentido, são vivências que podem ser muito diferentes para as meninas negras e meninas brancas, né? Advindas dessa herança, né, racista, colonial. E elas vão dizer, né, que a droga foi consumida como um anestésico para o horror da vida, drogas que muitas vezes ampararam para que elas evitassem o suicídio, né, um entorpecimento para que se evitasse o suicídio. E aí, muitas vezes, o próprio consumo de drogas, né, que traz prejuízo para um psiquismo ali em desenvolvimento, também traz riscos advindos do contexto em que o uso de drogas, enfim, consideradas ilícitas, né? Então, é um uso que vai ser feito num ambiente marginalizado, exposto à violência do tráfico, à ilegalidade, que, por sua vez, né, essas mulheres, muitas, desde a infância, passaram por medida socioeducativa, depois, né, enfim, de adultas, a prisão, por conta disso, né? A violência patriarcal daí na vida adulta, né, essa violência doméstica, da relação com o companheiro, pode trazer, né, traz a elas, trouxe ali na pesquisa, para aquelas mulheres, né, o sentimento de menos-valia, impotência frente à vida, o rebaixamento de autoestima, sofrimentos que acabaram por enredar ainda mais elas nessa relação violenta, né. A naturalização da violência no espaço privado acaba por mantê-la e potencializá-la com a produção de ciclos de violência. O uso de drogas como uma forma de medicação e alívio dos sintomas de depressão, irritabilidade, ansiedade, a carência de recursos financeiros e sociais para buscar outras formas alternativas de satisfação e gratificação. Muitas vezes, na tentativa de romper com essa relação violenta, as mulheres acabavam atravessadas, né, por outros processos ligados ao fato de ser uma mulher, por exemplo, né, separada, as questões judiciais, né, de perda da guarda dos filhos, de perda da moral, dificuldades para buscar o tratamento, porque muitas dessas drogas são ilícitas, né? Então, toda uma visão do judiciário. Eu trabalho, né, em vara da família, da infância, então, para mim, é muito cotidiano. Quando essas mulheres buscam tratamento, é uma visibilidade que elas dão para o uso, né, e isso a prejudica muito, infelizmente. Pode passar, Gabi. E aqui, enfim, quero voltar a destacar que todas as vezes que eu falo família, eu não estou me referindo àquele núcleo familiar, eu quero voltar à ideia de que a família ela é uma instituição social necessária, é uma célula econômica e ideológica para a reprodução da lógica capitalista, né? E aí o que eu percebi, né, de processos fortalecedores dessas mulheres, né, protetivos, muitas de forma contraditória, né, também encontravam na família, né, em outros arranjos familiares, força, né, para seguir vivendo. Então, os netos, filhos, novas parcerias amorosas, né? E estratégias de superação do isolamento. Então, o próprio CAPS, né, a pesquisa foi feita no CAPS, funcionava nesse sentido. Mulheres que participam, e aqui também dados da literatura, né? Mulheres que participam de associações comunitárias, culturais, religiosas, para as que desejarem, né, ali, associações do trabalho, de categoria profissional, associações políticas, né, na luta por direitos, no geral, são estratégias fortalecedoras, né? E aí a gente vai ver que as políticas públicas que, né, objetivam amparar as mulheres, né, que consomem droga, vão precisar, então, muito mais do que uma tentativa de abstinência, né? Se a gente entende que a determinação é social, é produzida por aqueles processos sociais, né, que atravessaram essas histórias de vida e produziram, né,
esse determinado consumo, as políticas intersetoriais que eu discuti ali, eficazes, seriam aquelas a buscar contribuir com a autonomia financeira, dignidades nas relações do lar, respeito à posição da mulher e aos seus pensamentos, com o objetivo de fortalecê-las para a construção de outras formas de atender às suas necessidades, que não apenas no consumo, né, de drogas. Essas são as referências da apresentação e é isso. Quero deixar... Obrigada, Guilherme, Renata. Estamos com o tempo curto, mas é impossível a gente, né, passar por essas duas apresentações e não dialogarmos, né? Então, como a gente já começou um pouquinho atrasado, a gente tem uma margem aí. Quem gostaria de... Pode vir aqui na frente, que tem o nosso famoso X aqui para... que nem eu estava no X. Oi, agradeço o espaço. Minha pergunta é para a Renata. No último ano, eu fiz uma pesquisa participante no CAPS-AD da minha cidade com as mulheres usuárias. E a minha dúvida, na realidade, é uma dúvida que uma das usuárias me trouxe e eu queria compartilhar aqui para fazer pensar também. Quando eu cheguei naquele espaço, a questão da subnotificação das usuárias era muito presente. Até cheguei a ouvir que as mulheres usavam menos substância do que os homens, sendo que, na realidade, era uma subnotificação dessas vivências. Muitas me questionavam, por exemplo, por que não existia um espaço para deixar os filhos, ou políticas mais voltadas à questão da mulheridade em si. E, dentro de todo esse sentido, uma usuária me pergunta, por que não existe um CAPS mulher? Considerando que a gente tem o CAPS infantil, o CAPS-AD, o CAPS-3. Será que a rede socioassistencial e a rede de atenção psicossocial, no geral, ela está pronta para receber instituições próprias para as questões interseccionais de gênero? É isso, obrigada. Ana. Fazer uma rodada de pelo menos 4 e aí depois a gente volta? Boa tarde, gente, tudo bem? Queria agradecer a exposição, tanto do professor Guilherme, da Renata, que também já tive a oportunidade de contar na minha monografia e tal. Aproveitando esse gancho da primeira pergunta, eu acho que a gente podia pensar um pouco da especificidade do enfrentamento do sofrimento psíquico para homens e mulheres. Não é incomum a gente perceber ou ver na literatura que os homens fazem mais uso de álcool e outras drogas e as mulheres têm frequentemente mais questões de transtornos mentais. Isso é reafirmado dentro dos centros de atenção psicossocial, em visitas recentes a unidades básicas de saúde, tem muito esse dado, né, demográfico. Assim, os homens fazem mais uso de substâncias, as mulheres fazem essa apropriação das drogas psicotrópicas, né? E queria dar mais um caldo disso, de como que a gente pode ver, a partir da determinação social do processo de saúde e doença, as formas de enfrentamento sociais do sofrimento psíquico. A minha hipótese é que passam por formas gendradas de enfrentamento dessas questões. Então, é uma coisa mais aberta, mas pensando nisso. Galera ali do Nó, estamos aí, né, nas perguntas. Muito felizes com essa mesa, agradecer aí, nossa, bem feliz, bem importante esse processo aí para a gente, para, né, esse momento aí que estamos. Então, a Rê foi uma porta de entrada aí nas pesquisas aí, do Nó, né, classe, raça e gênero na determinação social, e a gente vem matutando sobre isso dos processos críticos, né, que a Rê trouxe um pouco, nisso do processo críticos destrutivos, protetores. E o que a gente também vem tentando conversar, junto com os estudos sobre branquitude, que estão mais em voga nos anos 90, né, porque
ao debater a questão racial, historicamente ficou o processo de racialização das pessoas que foram racializadas, negras. Mas tem um movimento ativo importante, que é a racialização. Ao racializar umas pessoas, se racializam outras, que somos nós, as pessoas brancas, enfim. E aí, como as pessoas brancas têm processos críticos protetores, né, por serem brancas. Então, a gente tem matutado sobre isso, sobre como, nesse nó, né, que a Rê apresentou, dos processos críticos, existem, então, setores da classe trabalhadora, parcelas da classe trabalhadora, que, como, né, apesar da luta de direitos universais e que a gente defende, tem uma diferença, um diferencialismo, né, existe uma heterogeneidade na classe, e ela tem cor, ela tem gênero, orientação sexual, enfim, essa diferenciação. E aí, como entender que, para a classe trabalhadora branca, enfim, existem processos críticos protetores, mas também destrutivos, né? Então, essa contradição que, para a população preta, em sua maioria, são processos críticos destrutivos, para a população branca, são processos críticos protetores e destrutivos. Então, a gente vem tentando matutar sobre isso também, como trazer, né, essa heterogeneidade dos grupos sociais na classe trabalhadora na questão racial. E aí queria pedir assim, para a Rê compartilhar um pouco na sua pesquisa, pelo que eu vi, assim, você faz um pouco esse jogo contraditório assim, com a questão do machismo, né, com os homens, de que, ao mesmo tempo que é protetor, é destrutivo. Então, se você puder abordar um pouco a respeito, agradeço. Mais alguém? Pode vir aqui o quarto. Levantou lá. Valeu. Obrigado, meu nome é Roque, sou acadêmico da medicina. Minha pergunta é para o Guilherme. Queria ouvir um pouco, de uma maneira mais prática, como que a gente pode falar sobre os determinantes sociais de saúde dentro da graduação. Quando eu penso que eu olho para a minha faculdade, sou lá de Santa Catarina, vejo poucos espaços em que trata sobre isso. As doenças, de maneira geral, a gente estuda elas, como tu trouxe, atomizados, assim, pensando em fatores separados e nunca correlacionados, parecendo uma tabela de fatores de risco que vão preenchendo. E parece que a determinação social da saúde, quando ela entra dentro da graduação, ela está reservada ou para medicina de família e comunidade ou para as áreas de atenção primária à saúde, e parece que se cria uma briga entre as disciplinas dentro da faculdade, e parece que quem se identifica, parece que a medicina que faz sentido é essa daí acaba sendo muito difícil conseguir levar o resto da faculdade com todas as outras, ou aqueles que se identificam com um modelo mais biomédico, hegemônico, pensando dessa maneira, e ignoram completamente essa determinação social da saúde. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Eu não elaborei minha questão, mas vamos tentar. Quando a gente olha, por exemplo, então, eu sou professora Carla, da Saúde Coletiva, aqui da UFPR. Quando a gente olha, é um incômodo, é um desconforto que eu sinto, né? Quando a gente olha o perfil majoritário dos resumos que foram submetidos para o nosso congresso, a gente vê, se a gente fizesse ele numericamente, não sei, Rogério, o pessoal da coordenação aqui, me desculpem e me ajudem, a gente vê que a temática da saúde mental está muito presente e as temáticas de gênero também. Porém, quando eu vou ler esses resumos, nem sempre eles dialogam, embora sejam tratados dentro do campo da saúde coletiva e vieram para um congresso de saúde coletiva, nem sempre eles dialogam com esse conceito que é basilar na nossa área, que é o da determinação social. Muitas vezes, e aí, por que eu fiz todos esses pedidos de desculpa de vocês? Porque eu me sinto até insegura em falar a respeito disso, porque hoje em dia, quando a gente problematiza essa pauta, às vezes eu já fui, né, eu já percebi vários olhares e várias caretas, já brinquei que algumas vezes até me senti meio fascista, mas eu estou longe de ser fascista, tá, gente? Por favor.
como me parece que estão sendo resumidos a uma questão cultural, que a gente vai enfrentar de maneira cultural, que basta a gente fazer campanha e usar camiseta, e a gente vai resolver essas questões. Então, eu gostaria, né, eu acho que o Guilherme nos trouxe de maneira brilhante, como sempre, sou sua fã, né? Já passou o limite assim, de admiração intelectual, é uma coisa meio pessoal mesmo, de fã. Trouxe de maneira muito brilhante essa abordagem da determinação social. Renata, eu acho que foi uma das melhores, eu acho que foi a melhor intervenção sobre o nó classe, raça, gênero que eu já assisti, então parabéns, porque traz esse lastro crítico. Mas eu gostaria que vocês salientassem essa questão que eu acho que é central. Como é que a gente está olhando para esse fenômeno do sofrimento de mulheres, né? E aqui eu também me coloco como mulher. É uma questão urgente, é uma questão que está posta, mas em que medida a gente está olhando para isso a partir da determinação social no campo da saúde coletiva e não como algo que a gente vai enfrentar culturalmente. Então, é isso. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Ivone. É uma satisfação escutar o professor Guilherme falar, né, que foi meu professor no mestrado, e a gente já traz essa fala já há bastante tempo, né, professor? E eu venho falar aqui, não fiz nenhuma pergunta, mas eu venho falar, acho que percebem pela minha camiseta, exatamente pelo chão que eu piso, disso que foi falado aqui agora, e eu venho ao encontro com o que a professora Carla falou, que é para a gente pensar, enquanto futuros profissionais da saúde e profissionais de saúde, o que a gente está fazendo, qual que é o nosso papel a partir destas pesquisas que trazem todas essas questões. Eu comecei a ler o texto e falei para o professor Roberto, comecei a tremer, eu falei, eu não consigo continuar a ler esse texto, porque já me trouxeram gatilhos. Estudei também essa parte lá em 2017 da questão dos residentes, eu até trouxe para o mestrado essa questão na especialização em ensino médico que tem multiprofissional da UFPR. Nós estudamos essa questão dos residentes, mas como o professor disse, é uma coisa que já vem se arrastando, e como a professora Carla disse, parece-me que a gente está encarando isso como normal. Então, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de desigualdade de gênero, no meu lugar de fala, eu digo que a gente está, parece-me que a gente está dizendo que está tudo bem, e não está tudo bem. A minha irmã termina o curso de medicina esse ano, negra, passou por várias questões muito difíceis, e sempre parece que está tudo bem, mas nunca está tudo bem. Para nós, não está tudo bem. Para nós que viemos do quilombo, não está tudo bem. Então, hoje, a gente precisa... Eu parabenizo o programa, parabenizo a saúde coletiva, tenho orgulho de ser desse programa, e que traga a reflexão para que a gente realmente repense o nosso papel enquanto pesquisador e o que nós vamos fazer daqui para frente. É isso, muito obrigada. Mais alguém? Acho que não. Gente, obrigada, e já de cara peço desculpa porque, enfim, talvez seja muito insuficiente, né, o que eu possa responder frente às questões todas, né? Bom, eu tendo a pensar que existe há uma lógica, né, que atravessa, né, a sociedade contemporânea, de olhar para essas diferenças como diferenças de identidade, né? Acho que filosoficamente a gente pode discutir, né, as teorias pós-modernas, enfim. Mas eu acho que a gente
então, um pouco é pautado por isso, mas um pouco também é atravessado pela própria realidade, né? Assim, a materialidade das pesquisas e das intervenções que a gente muitas vezes desenvolve, né? Quando não dá conta de olhar o sujeito ou as coletividades na sua concretude, né? E isso envolve a história de um território, por exemplo, como o que a Irene apresenta, né? O território, por exemplo, o território quilombola, ou determinado setor, enfim, que tenha processos críticos que são evidentemente marcados pela opressão de raça ou de gênero. Quando a gente não olha para isso, a gente não vai transformar aquela realidade. Simplesmente é isso. Eu acho que a gente pode, enfim, fazer algo ali, organizar aquelas pessoas, enfim, contribuir para que as próprias populações busquem, né, superar aquelas condições, mas a gente vai ficar enxugando gelo, né? Então, eu tendo a pensar, agora não estou vendo a Ana ali, né, Ana? Então, assim, um pouco nesse sentido, que talvez, bom, de forma geral, acho que a questão de drogas na reforma psiquiátrica brasileira, ela nunca foi olhada como uma prioridade, né? Acho que a primeira coisa é isso. Enfim, um colega, o Altieres, né, sempre fala assim, que o Capus AD sempre foi um puxadinho da reforma psiquiátrica, porque desde a reforma italiana, a questão de drogas não foi lidada da mesma maneira como a questão dos manicômios por transtornos mentais, né? Então, o Capus AD, eu acho que ele sofre de inúmeros problemas, a questão de gênero é uma delas. Mas eu tendo a pensar que talvez nada adiante a gente ter um CAPS mulher, se a gente não tiver uma formação e uma equipe, né, que compreenda esse nó, as questões que atravessam ali. Né? O que eu vou criar talvez é um espaço de mais segregação do que de convivência, enfim, outros princípios, né, que a rede de atenção psicossocial defende. Né? Agora, é possível que numa experiência de tratamento ali exista uma reivindicação, e isso já aconteceu em inúmeros CAPs que eu participei, de algum modo, de pesquisa, enfim, fazendo estágio, como supervisora de estágio, que exista grupos específicos e processos específicos para pessoas pretas, para mulheres, porque essas pessoas vão discutir os processos sociais que atravessam aquele grupo, a sua subjetividade. Isso pode fazer parte de um plano terapêutico, né? Agora, eu preciso ter uma equipe que consiga olhar para isso e escutar essa demanda, né? Eu acho, professora Carla, né, que a tendência sempre vai ser empurrar a gente para fazer o que é mais fácil, que é a camiseta, que é a campanha, né? Agora, a transformação da condição estrutural, né, que envolve o racismo, envolve o patriarcado na nossa sociedade de classes, né, e, portanto, que dependem, né, da superação de classe para serem superadas, na minha forma de ver, isso é sempre muito mais difícil. Né? Então, isso vai ser sempre um esforço a mais feito, né, por aqueles que entendem esse atravessamento do que a campanha. Enfim, eu acho que talvez esses processos de campanha possam ser válidos, no sentido que eles lidam ali com as relações mais imediatas, vamos dizer assim, e nesse sentido são importantes. Né? Muitas vezes, desse modo, a gente consegue conversar com as pessoas, mas, por exemplo, eu venho do universo de consumo de drogas, né? Enfim, não estou falando só do consumo pessoal, estou falando da pesquisa, né? Mas que o que mais tem é campanha de drogas. Isso assim, não faz nenhuma cócega no problema, né? Então, eu acho que é muito dinheiro mal gasto nessas campanhas, né? Agora, muitas vezes, se você chama essas mulheres para conversar, para entender, né, a que forma esses atravessamentos, né, essas mulheres, esses homens, toda essa população, de que forma esse atravessamento foi vivido na sua história de vida, de que maneira, né, isso ainda muito no campo assim, terapêutica, né, do que cabe à saúde, né, é possível que saiam dali germes para uma luta social, que vai se dar em outro campo, né, que não vai se dar ali só na UBS, só no CAPS, mas que muitas vezes esses sujeitos vão, né, já muitas vezes têm experiências de outros lugares, de organizações sociais de onde vêm, né, seja do movimento negro, do movimento feminista, do movimento de trabalhadores, tudo isso junto, né,
que podem ser aproveitadas ali num processo terapêutico. Isso existe, né? Mas muitas vezes a gente não está preparado para ver. Em relação à questão do... então, assim, quando a gente fala em gêneros, eu trouxe, porque é mais desenvolvido isso na minha pesquisa, no sentido das mulheres, mas também tem um dever ser para o homem, né? Assim como existe, né, numa construção patriarcal um estereótipo, né, ou estereótipos em relação à mulher, né, e aí, enfim, toda uma série na divisão da vida pública e da vida privada, enfim, tudo que funda o patriarcado, para o homem também é atribuído um conjunto de um dever ser que está ligado, né, à manifestação da masculinidade por meio da violência, e nesse sentido o consumo de droga ele acaba vindo nesse sentido de atender a essa necessidade, né, desse dever ser. Do homem, do provedor, enfim, basicamente do que aparece ali na minha pesquisa, desse lugar do provedor e desse lugar do dever ser violento, né? Enfim, que é discutido ali. E aí, muitas vezes, o consumo de drogas vinha ali mesmo atender a essas necessidades, né? Que muitas vezes, então, a gente vai dizer que é a droga que causa violência, sendo que, na verdade, é o contrário, né? É uma lógica de divisão da sociedade, né, por gênero, por classe e raça, que atribuindo, né, determinadas necessidades para alguns sujeitos, o consumo de droga vem aplacar essa necessidade, né, um pouco o contrário. Eu acho que do que eu consegui pegar, gente, Pessoal, eu vou passar a palavra para o professor Guilherme mais rapidinho, pedindo desculpa até para as pessoas que vão apresentar trabalho nessa sala, que aqui está previsto um começo de apresentação às 3h30, nós estamos um pouquinho atrasados, foi uma negociação aí em relação ao atraso de manhã, para um começo de 20 minutos atrasados, né? Mas se por acaso tiver aqui alguma pessoa que vai apresentar trabalho em outra sala, a gente orienta para ir se dirigindo para lá, tá? E nós já estamos aqui nos finalmente fazendo o encerramento para poder dar o espaço aqui para a continuidade das sessões coordenadas, tá bom? Obrigada. Vou procurar ser bem breve, então. Aquela questão que você colocou, essa história da saúde coletiva, da determinação social, vem só para encher o saco da medicina mesmo. Bem-vindo à medicina capitalista. Esta medicina nasce com o capitalismo para organizar a vida e sociedade, manter e recuperar a regularidade dos corpos para servir como força de trabalho. No capitalismo, a medicina, além de desempenhar esses papéis, deve desempenhar, assim como tudo no capitalismo, para viabilizar o consumo da mercadoria, serviço, mercadoria medicamento, mercadoria equipamentos médicos. Quando eu introduzo a discussão da determinação social, eu atrapalho isso tudo. Se esta medicina veio para preservar e ajudar essa sociedade a se preservar, quando eu questiono a ordem dessa sociedade, não serve, né? É por isso que a saúde coletiva é escanteada lá no curso de medicina, não é só lá, aqui também é. Nós somos os malditos no curso de medicina. A saúde coletiva é esse patinho feio que não serve, não cura, né, cada sujeito. Manter as pessoas saudáveis sem precisar do serviço médico e da indústria médica farmacêutica não é a finalidade da medicina, desta medicina, né? Então, a coisa vai por aí. Você tem razão no que você falou, mas a origem é essa. Eu queria só falar um pouquinho da questão que a solução não é cultural. Olha, vamos acabar com esse racismo, gente. Nossa, ponham a mão na consciência. Veja como é bonito esse cabelo crespo, essa cor de pele. Veja como é legal a cultura negra. Veja. Não adianta, né? Não é isso. Não é uma questão ética, moral, não é uma questão cultural mesmo. Não vamos oprimir as mulheres. Isso tudo tem uma determinação social. Eu acho que nós estamos falando muito da particularidade desses grupos sociais, mas o que é que determina este modo de vida? Essa condição particular de existência da mulher, da negra, seja lá do que for, né? Do negro também. Ler A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado ajuda um pouco a compreender a origem da opressão. A exploração do ser humano pelo ser humano foi determinado socialmente pela evolução do domínio do homem sobre a natureza,
ao conseguir produzir o excedente. Eu não conseguia escravizar ninguém quando aquele grupo social não conseguia produzir um excedente. Só se produzia o absolutamente necessário, às vezes menos, para a sobrevivência do grupo. Quando há um avanço do domínio da natureza e maior produtividade, aí começa a sobrar coisa. Aí sim, agora eu posso não trabalhar e explorar essas pessoas. Historicamente, isso aconteceu de modo que o homem daquelas formações sociais se apropriasse dos meios de produção e tomasse como propriedade sua os meios de produção, a mulher e o escravo, que aí eu não precisava matar o escravo, porque ele não me servia para nada antes. Agora eu posso explorá-lo e ele pode trabalhar para mim. Então, eu acho que para compreendermos isso e para tentarmos solucionar isso, nós temos que olhar para esta determinação macroestrutural do racismo, do machismo e tudo mais, né? Claro, fundamental mostrar o que ela mostrou, essas condições particulares de existência, como a Carla falou, muito bem demonstrado, mas, a meu ver, para não ficar pensando que a solução é moral, é cultural, é ética, etc., mas a solução é econômica, é social, é combater a exploração do ser humano pelo ser humano, é combater os fundamentos do capitalismo. Precisamos superar o capitalismo, gente. Eu não tenho medo de dizer isso. Não precisa ser comunismo, pode ser uma sociedade onde não haja propriedade privada dos meios de produção e nem exploração da força de trabalho. Precisa ser comunismo. Pode dar outro nome, né, Rogério? Bom, então assim a gente encerra, não vou falar absolutamente nada, acho que tudo já foi. E agradeço, né, agradecemos em nome da organização as contribuições, né, e damos aqui então por encerrada a nossa mesa sobre a determinação social.